Olá, tudo bem? A aula de hoje é sobre área de figuras planas, só que agora nós vamos resolver 5 exercícios aqui, utilizando o que nós já vimos no vídeo anterior. Vamos lá. Em uma chapa de madeira foram fixados 4 pregos. Então aqui eu tenho uma chapa de madeira, e aqui vamos imaginar que em cada ponto desse daqui, eu fixei um prego. Utilizando o barbante, Cristiano contornou os pregos, obtendo uma figura com a forma de um paralelogramo. Então aqui está o paralelogramo. De 32 centímetros de altura. A altura aqui é perpendicular a essa base aqui. Então a altura vai ser exatamente isso aqui, linha reta. Então aqui tem 32 centímetros de altura. E lados menores, os lados menores são esses dois. Esses dois aqui não, são esses dois aqui, do lado. Os lados menores medindo 40 centímetros cada um. Então, aqui mede 40 e aqui mede 40. Sabendo que o barbante que contorna os pregos tem 226 centímetros de comprimento. Então, esse barbante que eu contornei aqui, fiz esse contorno, ele mede 226 centímetros de comprimento. Com a área da região interna, calcule a área da região interna da figura. Bom, eu quero a região interna aqui dessa figura, correto? Então vamos à resolução. Eu sei que a altura do paralelogramo é 32 centímetros. Os lados menores, são esses dois lados menores, mede 40 centímetros cada lado. Bom, se eu tenho dois lados, então é 2 vezes 40, que dá 80 centímetros os dois lados. Todo o contorno do barbante, todo esse contorno, ele mede 226. Bom, então tá fácil. Se ele mede todo o contorno de 226, eu vou fazer 226 menos 80 centímetros, que é 40 de cada lado dá 80, e isso resta 146 centímetros. Esses 146 centímetros, subentende-se que é desses dois aqui, essa base e esse lado paralelo à base. Então, eu vou dividir por 2, que vai dar 73 centímetros cada pedacinho desse aqui. Bom, então agora, me calcular a área interna dessa figura, desse paralelogramo, eu vou usar a área igual a base vezes a altura. Bom, a base é 73, que nós já encontramos ele aqui. A altura desse paralelogramo é 32. Então, 73 vezes 32, 2.336 centímetros quadrados. Essa daqui é a área dessa figura aqui, desse paralelogramo. 2. Calcule a área da figura abaixo. Então, aqui eu tenho uma figura, onde aqui, vamos observar, eu tenho aqui um retângulo, do qual corta-se uma linha aqui no meio, que é a diagonal. Eu posso ver, na verdade, ter 2 triângulos aqui, né? Mas vamos reparar que aqui é o seguinte, essa medida daqui até aqui tem 15 metros. Essa altura aqui tem 6 metros. Essa altura total tem 9 metros. E esse pedacinho aqui, que na verdade é desse ponto a esse ponto, são 5 metros. Então eu tenho que saber enxergar essa figura. O que eu tenho? Quais são as figuras que existem aqui? Eu sei que aqui eu estou enxergando, para mim poder calcular minhas áreas, eu estou enxergando aqui um retângulo. E aqui eu estou enxergando um trapézio. Então vamos à resolução. Retângulo e trapézio. A área do retângulo é base vezes altura. Então é 10 vezes 6. Então voltando à figura, aqui aqui vale 6 a altura e esse pedacinho que vale 10. Por quê? Todo vale 15. Esse trechinho eu sei que vale 5. Então os 15 menos os 5, isso daqui vale 10. Então 6 da altura e 10 da base. Então, isso vai dar uma área de 60 metros quadrados do retângulo. Já o trapézio, eu vou usar a fórmula base menor mais base maior vezes a altura dividido por 2. Então, voltando à figura. A base menor, pegando essa figura e virando ela de posição ou olhando assim mesmo. Essa daqui é a base menor. Aqui, vale 6, Esse lado é paralelo a esse, então vale 6. A base maior é essa daqui,
vale 9. Vezes a altura. Olha a altura aqui, 5. Esse lado aqui é a altura, ó, perpendicular à base. Então, voltando aqui, vai ser 6 mais 9, que dá 15, vezes a altura 25. Isso dá um total de 15 vezes 5, 75 dividido por 2. Então, a área do trapézio, 37,5 metros quadrados. A área total, juntando das duas figuras, vai ser os 60 metros quadrados mais 37,5 metros quadrados, que dá um total de 97,5 metros quadrados. A grande sacada de calcular a área num desenho desse tipo é a gente identificar quais são as figuras que está embutido aqui no desenho. É isso que é o interessante, é você enxergar. Eu enxergo aqui um retângulo, mas aqui eu tenho um trapézio. Exercício 3. Qual é a área de um círculo cujo comprimento de sua circunferência é 56,52 metros? Bom, repara que eu tenho o comprimento da circunferência. O que seria isso? O perímetro de uma circunferência. Então, eu tenho uma circunferência assim e eu quero saber... Eu já sei que o comprimento dessa circunferência, pegar um barbante, juntar uma ponta a outra, formando uma circunferência, eu tenho esse comprimento, 56,52 metros. Mas eu quero descobrir a área. Para mim descobrir a área, eu preciso saber o raio. E eu não tenho o raio dessa circunferência. Então eu tenho que descobrir ele primeiro. Então, a fórmula do comprimento da circunferência é o C igual a 2πr. O comprimento eu já sei que é 56,52. 2 vezes o π é 3,14 aproximadamente. E vezes o r, que é o raio, é o que eu quero descobrir. Efetuando aqui o cálculo, eu vou encontrar o raio igual a 9. Repara que isso aqui é uma equaçãozinha do primeiro grau. Então, meu raio é 9. Bom, se meu raio é 9, então eu vou aplicar na área da circunferência, que é igual a πr ao quadrado. O π aproximadamente 3,14 vezes o raio, que é 9 ao quadrado, que vai dar 81. Fazendo essa multiplicação, então, a área desse círculo é 254,34 metros quadrados. Número 4. É uma questão de um vestibular de uma faculdade estadual do Ceará, que diz o seguinte: na figura, o retângulo ABCD, está aqui, ó, A, B, C, D, esse aqui todo é um retângulo, foi dividido nas 4 partes, x, y, z e w. Se x e y são quadrados, aqui ó, quadrado, quadrado, de áreas 81 metros quadrados é o x, e o y 144 metros quadrados, respectivamente. O z, olha aqui, é um triângulo, ó, um triângulo com área de 102 metros quadrados e então a área da região W é de quanto? Então, tá muito fácil. Se a área de x é 81 metros quadrados e eu sei que ele é um quadrado, então é 9 vezes 9 dá 81. É base vezes altura, que vai dar 81. O quadrado são os 4 lados iguais. O y, eu sei que a área é de 144 metros quadrados. Então, eu já sei que ele é um quadrado. Se ele é um quadrado, então é 12 vezes 12 dá 144. Então, eu já descobri aqui um pedaço tanto da altura, né, a altura, como a base desses dois. A área do z, da figura z, é 102 metros quadrados. E eu sei que ele é um triângulo. Então, o que acontece? Se eu voltar na figura, eu tenho esse triângulo aqui. A área do triângulo é a base vezes a altura dividido por 2. Bom, a altura daqui é 12, porque aqui é 12 por 12. Então, 12 aqui, mas eu não tenho a base. Então, vamos na fórmula. A área é igual a base vezes a altura dividido por 2. A área eu já sei que é 102, é igual a base, não contém conhecimento, vezes a altura, que é 12, dividido por 2. Voltando aqui, a altura, 12. Ó, 12 por 12, 144. Essa é a área. Então, essa aqui é 12, essa altura. Então, eu vou encontrar a minha base, 17 metros. Bom,
O que eu quero descobrir aqui então? Quero só descobrir qual que é a área da região W. Bom, a minha área aqui, essa minha área total, que é a minha área total dessa figura todinha aqui, vai ser de quanto? 29 vezes 21. É a base vezes a altura. Bom, como que eu achei essa base vezes a altura? Então, vamos voltar aqui e vamos ver. Se aqui vale 9 e aqui vale 12, eu somo os dois, vai dar 21. Se aqui vale 17 e aqui vale 12, eu somo os dois, vai dar 29. E aí eu vou fazer a altura vezes a base, ou base vezes a altura, que vai ser 29 vezes 21. Então, a área total daquele retângulo, 609 metros quadrados. Bom, se a área total é 609 metros quadrados e eu tenho a área de 3 daquelas figuras, então eu vou subtrair 609 menos 81, que é do x, menos 144, que é a área do y, menos 102, que é a área do triângulo. Então, eu encontrei 282 metros quadrados. É a área de toda aquela figura, daquele retângulo. Quinta e última questão, também de vestibular da PUC de Minas Gerais. A roda de uma bicicleta tem 90 centímetros de diâmetro. Então, o diâmetro é quando você tem um círculo, né? Então, supondo eu tenho um círculo, eu vou cortar de um lado ao outro, bem ao centro desse círculo. Então, a distância percorrida por um ciclista nessa bicicleta em movimento, quando a roda dá 2.000 voltas completas sem deslizar. Então vamos imaginar aqui, se o diâmetro dessa roda é 90 centímetros, então o raio é a metade disso, 45 centímetros. A fórmula do comprimento é C igual a 2πr. C igual a 2 vezes 3,14, que é o valor de π aproximadamente, que é um número irracional, vezes 45, que é o raio. Fazendo essa multiplicação, deu 282,60 centímetros. Tudo bem. Se eu encontrei 282,60 centímetros, eu quero transformar isso em quilômetro, porque as respostas do meu exercício são todas em quilômetro. Então, eu venho aqui no sistema métrico decimal, jogo esse valor aqui em centímetros, e para transformar em quilômetros eu vou dividir por 100.000. Por quê? Eu vou contar de 10 em 10. Então, aqui, ó, 10, aqui deu 100. Se eu dividir aqui, vai dar dividir por 1.000. Aqui eu vou dividir por 10.000 e aqui por 100.000. Dividindo esse valor por 100.000, eu encontrei 5,652 o quê? Quilômetros. Certo? Então, repara, aqui eu multipliquei essa resposta do comprimento de uma volta por 2.000 voltas. Encontrei esse valor, substituí aqui, apliquei no meu sistema métrico decimal, dividi ele por 100.000 para mim poder transformar em quilômetros. Lembrando, a transformação aqui eu vou sempre contar de 10 em 10. Ó. 10, 10, 10, 10. Então eu posso dividir isso aqui por 10, o resultado dividir por 10, depois dividir por 10. Ou então simplesmente eu verificar aqui. Ó. Aqui é 10, 1 zero. 2 zeros, então vai passar para 100. Aqui passa 3 zeros, 1.000. Coloca mais um zero, vai ficar 10.000. Mais um zero, 100.000. Então eu já divido isso aqui por 100.000. Que eu vou encontrar 5,652 quilômetros. Então, a resposta é superior a 5 quilômetros. Espero que vocês todos tenham entendido. Se vocês gostaram, por gentileza, acesse a minha página no Facebook, está aí o endereço. Também deixe seus comentários, deixe seu like e, se possível, indique meu canal para seus colegas, seus amigos. E, por enquanto, meu muito obrigado.